livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à 7ª aula de Geografia do 9º ano, que tem como tema Europa, Relevo e Hidrografia. Venham comigo, eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Para começar a nossa aula, trago mais uma vez o nosso livro didático de Geografia, porque mais do que nunca ele é o nosso apoio na educação remota. É com ele que você pode, por exemplo, assistir essa aula, depois ir lá no livro, procurar no sumário, onde fala sobre a Europa, relevo, hidrografia, é a 4ª unidade do livro. E aí você pode fazer umas questões, resolva algumas questões do livro didático. É com ele que você vai resolver as atividades que o professor na sua escola está passando. É com ele que você estuda, você consulta e procura se informar sobre os conteúdos de geografia. Então, mais do que nunca, ele é seu apoio. Use o seu livro didático. Para começar nossa aula, nós vamos falar sobre o relevo da Europa. Como o relevo é um conteúdo que nós demos há algum tempo, lá no 6º ano, eu vou retomar algumas ideias sobre o que é relevo. Quais as principais formas de relevo? Você lembra desse conteúdo? Quais são os tipos de relevo presentes no continente europeu? Vamos retomar esse conteúdo? Vamos lá? Relevo. Olha, nós podemos falar que relevo, para falar de relevo, a gente tem que pensar no planeta Terra. Ora, o planeta Terra, a gente geralmente usa aquela ideia da matemática, que o planeta Terra é uma circunferência, né? É o globo terrestre, não é isso? Só que a parte da Terra onde nós vivemos, a superfície terrestre, ela tem formas. E essas formas nós chamamos de relevo. Segundo o nosso livro didático, relevo é o conjunto de formas existente no planeta Terra. Recebe o nome de relevo. Para frisar a ideia de relevo, eu trouxe essa imagem. Vamos olhar para essa imagem, do primeiro nível dessa imagem, a parte mais em cima dessa imagem, até o último nível da imagem, que é a parte mais embaixo. No primeiro nível da imagem, na parte mais acima da imagem, olha lá no fundo, nós temos o quê? Uma cadeia de montanhas. É assim que a gente chama na geografia. Uma cadeia de montanhas. Olha a característica dela, é elevada à altitude, o pico das montanhas é geralmente íngreme, bastante íngreme, geralmente é congelado devido à elevada altitude. A água congela, não é isso? Nós chamamos do pico das montanhas congelado, nós chamamos de calotas polares. À medida que nós vamos descendo no nível da imagem, da parte de cima para baixo, você percebe uma outra imagem, olha aquela mais à esquerda, assim, aquilo ali nós chamamos de planalto. É uma região plana, alta, em uma altitude mais elevada. É o planalto, né? O planalto geralmente tem formas arredondadas no topo, mas está em elevada altitude. Se nós levamos em consideração o rio, olha para o rio passando nessa imagem. Próximo do rio, nós temos uma outra forma de relevo, que são as planícies. Então essa imagem ela tenta retratar as principais formas de relevo que a gente estuda, o planalto, planícies e as montanhas. Vamos relembrar melhor esse conteúdo? Vamos lá. Então, antes de nós falarmos sobre relevo, a gente tem que relembrar uma diferença que é importante. Percebam que quando eu falei nas montanhas, eu não falei em altura. Eu falei em altitude. Então, nós temos que fazer aqui uma diferença entre altura e altitude. Quando nós falamos em relevo, nós falamos em altitude. Nós não usamos a ideia de altura. O que é a altura? A altura é a distância vertical de um corpo até a superfície terrestre ou solo. É a distância vertical de um corpo em relação ao solo, ao chão. Essa é a sua altura. A distância, né, da sua parte mais extrema de sua cabeça em relação ao chão. A altitude é outra ideia. A altitude não leva em consideração o chão, ela leva em consideração o nível médio do mar.
Vamos ler, vamos entender aqui o que é a altitude. A altitude é a distância vertical de um corpo em relação ao nível médio do mar. É diferente. A altura em relação ao chão, em relação ao chão. A altitude, ela leva em consideração o nível médio do mar. Por quê, pessoal? Porque a altura é relativa, depende do chão. A altitude não. A altitude de uma montanha, ela é a mesma para qualquer lugar em relação a qualquer outra montanha em qualquer outro lugar do planeta Terra. Para frisar e exemplificar melhor essa ideia, eu trouxe essa imagem, esse bloco diagrama. Vamos analisar esse bloco? Vamos lá. Olha lá, a altura. Eu posso medir a altura dessa cadeia de montanhas, do topo da montanha em relação à base da montanha. Quantos quilômetros tem de altura? 4 menos 3, 1 quilômetro. Eu posso medir também a altura dessa montanha, do topo dessa montanha, em relação à região de planície. Qual é a distância em quilômetros? 4 menos 1, dá o quê? 3 quilômetros. Essa altura é relativa. Leva em consideração o chão, a planície ou a base da montanha. Mas a altitude da montanha, não. A altitude da montanha, ela é levada em consideração ao nível médio do mar. Qual é a altitude dessa montanha nessa gravura? 4 quilômetros do topo da montanha em relação ao nível médio do mar. Alguém pode dizer, parou aí, professor. Professor, mas todos nós sabemos que o mar, né? O mar enche, a maré enche e a maré também vaza, né? E aí, como é que a gente faz? Bem, pessoal, para resolver esse problema, a Marinha do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e outros órgãos, eles têm aparelhos chamados de marégrafos. O que esse aparelho faz? Esse aparelho, ele mede quando a maré enche, aí ele pega lá. Quando a maré vaza, aí ele calcula lá. E aí ele faz uma média entre a maré alta e a maré baixa. E esse é o nível médio do mar, né? Todo país tem aparelhos, né, que fazem essa medida. Então, as formas de relevo, elas são levadas em consideração em relação ao nível médio do mar e a partir da ideia de altitude. Vamos aplicar essa ideia para entender as formas de relevo? Bem, quais são os principais tipos de formas de relevo? Tem várias. Aqui é só as principais do nosso livro didático. Primeiro, os planaltos. O planalto, eu posso dizer que é um plano alto, uma região plana em altitude elevada. É um plano alto. De acordo com o livro, planalto é um terreno elevado acima do nível do mar. 100 metros, 200 metros, 300 metros acima do nível do mar, sim, no máximo, planalto. Outra forma de relevo são as montanhas. As montanhas são formas com altitudes elevadas e bastante inclinadas. Um conjunto de montanhas, nós damos o nome de cordilheira. O coletivo de montanhas é cordilheira. Vamos interpretar essas formas de relevo nessa gravura? Vamos lá. Planalto. Onde é que o planalto está representado? É a segunda seta, da esquerda para a direita. Olha o planalto. É um terreno elevado acima do nível médio do mar, a 100 metros, 200 metros de altitude. É um plano elevado. Olha lá o planalto. É uma superfície plana em elevada altitude, né? E a montanha. Olha a montanha. A montanha é uma forma com altitudes elevadas e bastante inclinadas. Olha a montanha é altitude elevada. A montanha ela está acima de 300 metros de altitude, a 1000 metros de altitude. A montanha mais alta do planeta Terra é o Monte Everest, está a mais de 5.000 metros de altitude. E olha a forma do topo da montanha, é íngreme. O topo da montanha é íngreme. O planalto não. É plano, o topo é plano, tem formas planas. Então, essa é a diferença entre planalto e a montanha, certo? O planalto é altitude modesta, certo? 100, 200 metros de altitude. A montanha não, é 1000 metros de altitude, 2000 metros de altitude. A montanha tem o topo íngreme, o planalto não. Geralmente tem formas arredondadas no topo. Vamos agora para outras formas de relevo. A
planície. Pessoal, a planície eu posso dizer assim, que é um plano baixo, próximo do nível médio do mar. O que são as planícies? Terrenos relativamente planos, próximos ao nível médio do mar. É a planície. Tem uma outra forma de relevo que a gente fala assim, e às vezes é difícil de entender o que é. É a depressão. O que são as depressões? As depressões. O que são as depressões? São superfícies planas ou onduladas com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor. Presta atenção na depressão. A ideia de depressão, ela está ligada diretamente aos terrenos ao seu redor. São superfícies planas ou onduladas com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor. Vamos para a gravura para tentar entender a ideia de planície e de depressões? Vamos lá. Olha a planície. A planície está lá, é a primeira seta, da esquerda para a direita. A planície está lá, perto do nível médio do mar. Baixas altitudes. Tá as mangueiras lá, as palmeiras, né? Lá na... Bem. E a depressão? Tem dois tipos de depressão aqui, porque a depressão ela é dividida em depressão relativa e absoluta. A depressão relativa é a primeira seta da direita para a esquerda. Então, olha o que é a depressão relativa. É uma superfície plana ou ondulada com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor. E qual é a diferença da depressão relativa para a absoluta? É que a absoluta são superfícies planas ou onduladas com altitudes mais baixas que o nível médio do mar. Elas são mais baixas que os terrenos ao seu redor e estão abaixo do nível médio do mar. Essa é a diferença entre depressão relativa e depressão absoluta. Certo, pessoal? Vamos agora aplicar isso ao relevo da Europa. Bem, para fazer isso, primeiro a gente tem que treinar aqui um pouquinho leitura e interpretação de mapas físicos, umas características físicas, certo? Eu vou dizer que é um mapa de altitudes. Esse mapa aqui, eu trouxe ele, tive cuidado de recortar a legenda e trazer a legenda assim bem grande para você ler a legenda. Qual o título desse mapa? Europa Físico. Características físicas. As características físicas são as características do relevo, as formas do relevo, planalto, planície, montanha, depressão. Não é isso? Olha a legenda desse mapa. Na legenda desse mapa, nós temos as cores. As cores variam do verde escuro, um verde mais claro, o amarelo, até chegar o marrom, né? Vermelho, marrom, mais forte. O que quer dizer? O verde claro quer dizer que são superfícies que estão entre 0 a 200 metros de altitude. O amarelo é tudo que está de 200 metros de altitude a 1.000 metros de altitude. O laranja é tudo que está de 1.000 metros de altitude a 2.000 metros de altitude. E o que está bem escuro de marrom é toda a parte do relevo europeu, que está acima de 2.000 metros de altitude. Essa é a legenda. Na legenda, nós temos também, de verde, um triângulozinho, é o pico das montanhas, não é isso? E o triângulozinho vermelho é região que tem vulcão, certo? Então, vamos ler esse mapa da Europa Físico. Nesse mapa, nós encontramos as áreas de verde, são planícies, as áreas amareladas são planaltos ou maciços, e as regiões em marrom, laranja e em marrom são cadeias de montanhas. Ok? Vamos estudar cada uma delas agora. As principais formas do relevo europeu são os maciços antigos, os planaltos, cadeias de montanhas e planícies. Eu trouxe essa imagem meramente ilustrativa. Eu tentei procurar imagens do relevo europeu, mas eu não posso garantir. Lá no site estava dizendo que essa imagem é da Europa, mas eu não posso garantir mesmo, né? E nessa imagem, ela é meramente ilustrativa. É só para a gente perceber, ao fundo, as montanhas, o pico das montanhas, como a montanha íngreme, o pico dela geralmente é congelado, é uma calota de gelo. Aí, à medida que a gente vai para o nível mais baixo da imagem, a altitude vai diminuindo e nós temos regiões aparentemente mais planas, né? Superfícies. É só para dar a ideia dessa diversidade de relevos da Europa. Bem, a primeira forma de relevo da Europa são os maciços antigos. O que é um maciço? A ideia de maciço, o que é? É um conjunto de montanhas, só que é um conjunto de montanhas muito antigas.
já bastante erodidas pela ação da chuva, da neve, do vento, das oscilações de temperatura, devido à vegetação. Então, todos esses elementos são agentes erosivos, eles vão deteriorando, né, o pico, né, e aí a montanha vai perdendo aquelas formas íngremes. Mas é um maciço, é uma cadeia de montanha, mas já bastante desgastada pelos processos erosivos. A forma do topo do maciço é arredondada. Não tem aquele topo íngreme como uma cadeia de montanha. As formas do topo são mais arredondadas e as altitudes são modestas. 200 metros de altitude, não é isso? 300 no máximo. Então, essas são as características dos maciços. Essa imagem é do maciço francês, eu tirei da internet, né? De acordo com a referência ao maciço francês, uma região, né, de cadeias de montanhas antigas, já bastante erodidas, os maciços antigos. Nessa imagem, outra aqui no mapa, agora vamos ver no mapa os maciços antigos, né? Eu trouxe essas duas setas. Um dos maciços, assim, que a gente tem que estar falando toda hora, na aula passada eu falei, nessa aula eu vou falar também essa seta, bem ao norte do mapa. Essa seta, ela indica os Montes Urais. Os Montes Urais é uma cadeia de montanhas antiga, já bastante desgastada, entra lá naquela classificação de maciços antigos. E por que a gente tem que falar nos Montes Urais e tem que lembrar dos Montes Urais? Porque o Montes Urais é o limite, é uma cadeia de montanhas de norte a sul, na Rússia, e é o limite entre a Europa e a Ásia. É onde termina a Europa e começa a Ásia. Onde termina a Ásia e começa a Europa. Então a gente tem que falar dos Montes Urais, tá? Aquela seta bem em cima mesmo lá, indicando os Montes Urais, uma cadeia de montanhas antigas de norte a sul, separando a Europa da Ásia. Não esqueça dos Montes Urais. E aí eu indiquei com a outra seta aqui, que está à sua esquerda aí, a outra seta é o maciço central francês. É aquela imagem anterior que eu mostrei, certo? O maciço central francês. Todos estão a altitudes aí, estão no mapa em amarelo, não é isso? Estão entre 200 a 1000 metros de altitude e algumas regiões desses maciços podem estar a uma altura um pouco mais elevada. Outra forma de relevo são as cadeias de montanhas. As cadeias de montanhas, elas ocorrem em todo o território europeu, mas caracteristicamente elas se concentram no sul do território europeu. E aí, qual é a característica da montanha? Ela tem uma altitude elevada, acima de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros de altitude. Essa é a característica da montanha. A forma do topo, bastante inclinada. Geralmente, o topo, né, é congelado, devido às altas altitudes, certo? A água congela, né, e se concentra lá no topo. Essas montanhas, nós dizemos que elas têm uma estrutura geológica recente, ou seja, elas na história da formação do planeta Terra, elas pertencem aos dobramentos modernos, são montanhas que se formaram mais recentemente, só alguns milhões de anos atrás, certo? Se formaram mais recentemente. E o ponto mais alto da Europa é o Mont Blanc. O Mont Blanc está a 4.807 metros de altitude. Essa imagem, ela tenta representar, ela é do Monte Mont Blanc, né? Olhem o Monte Mont Blanc, olha lá o monte, bem lá no primeiro nível da imagem, elevada altitude, congelado, topo bastante íngreme. E aí, à medida que a gente vai descendo assim no nível da imagem, mais assim para baixo, aí você percebe, né, que essa região mais verde, ela não é uma região de planície, ela é uma região também com altitude moderada, né? Em relação ao Mont Blanc, ela fica baixinha, Mont Blanc enorme, né? Uma altitude muito elevada, 4.807 metros de altitude. Vamos agora para o mapa físico da Europa. Esse mapa da Europa está na página 88 do seu livro didático. Se você quiser pegar o livro lá depois, na página 88, e identificar essas formas de relevo da Europa. No mapa aqui, desse mapa da Europa física, eu identifiquei duas, né? Eu identifiquei essa que está à sua esquerda, a seta à sua esquerda, os montes Pirineus, os montes Pirineus, estão aí a 1.000, 2.000 metros de altitude, e o que está à sua direita é o Cáucaso, são as montanhas do Cáucaso. O
Cáucaso nós estudamos na aula anterior também as características, os países que fazem parte do Cáucaso. Então são duas regiões da Europa que têm cadeias de montanhas, certo? Em elevada altitude. Bem, pessoal, agora vamos estudar as planícies europeias. Pessoal, as planícies europeias têm uma grande extensão. A Europa tem muitas e grandes planícies. Essas planícies são caracterizadas por solos muito férteis. Como nós estudamos, as planícies estão próximas do nível médio do mar. As planícies europeias, elas geralmente são exploradas para o cultivo de cereais e para a criação de gado. Nessa imagem, eu trago uma imagem da planície da Hungria. A Hungria é um país que fica no centro do território europeu e tem uma grande planície. E aí você pode perceber nessa imagem aí que é uma região plana que se perde na vista. Você olha até bem lá, é tudo muito plano, a máquina lá, a colheitadeira, passando lá para colher a produção, né? A máquina. Então essa aí é a imagem da planície da Hungria. Vamos aqui para o mapa. Olha aqui no mapa da Europa relevo, o mapa Europa físico. Tem muitas planícies. Eu indiquei só uma assim, bem ao norte, a seta bem grande lá, porque é a planície que a gente percebe logo assim de norte a sul. É a planície sarmática. Mas se você observar aí o mapa, não dá muito trabalho para você perceber esse monte de planície que tem na Europa. É a planície sarmática, a planície germano-polonesa, a planície da Hungria, está na região mais central, ali perto dos Montes Carpatos e entre os Alpes, certo? Está ali entre esses dois, as cadeias de montanhas, tá? A planície da Hungria. Se você procurar com um pouquinho de paciência, você vai conseguir perceber e identificar as planícies da Europa. Bem, falamos sobre as características do relevo. Agora vamos estudar um pouquinho as características da hidrografia do continente europeu. Mais uma vez, como é um conteúdo do 6º ano, vamos retomar a ideia de hidrografia. Qual o significado de hidrografia para a gente poder estudar? O que é a hidrografia? A ideia de bacia hidrográfica, que é importante para a hidrografia, para a gente poder identificar e estudar melhor os rios mais importantes do continente europeu. Vamos lá? Pessoal, para falar sobre hidrografia, eu tenho que dizer que hidrografia, a gente não entende o que é, porque não é uma palavra do português, é uma palavra de outra língua. Então a gente tem que traduzir para a gente começar a entender o significado. Hidro quer dizer água, grafia quer dizer espaço. A hidrografia estuda a distribuição dos corpos líquidos no planeta Terra. Isso é hidrografia, de forma simples. No livro, o autor vai dizer que hidrografia é o ramo da geografia que estuda a distribuição, a circulação e a composição da água como elemento da superfície terrestre, conjunto das águas correntes ou estáveis de uma região, descrição da parte líquida do planeta Terra. Isso tudo é hidrografia e eu trago essa imagem para frisar a hidrografia, né? Olha essa grande extensão aí, essa massa líquida que a gente observa nessa imagem, né? E a água é importante porque ela é o berço da vida, né? A gente estuda isso lá em biologia, nas ciências, desculpe, nas ciências. E a bacia hidrográfica? O que é a bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área constituída por um rio principal e seus afluentes. O que é o afluente? É um curso de água que deságua em outro, considerado principal ou em um lago, considerado tributário. Eu trouxe essa imagem para a gente tentar entender o que é uma bacia hidrográfica. Vamos ler essa imagem, interpretar a imagem do nível mais de cima, da parte de cima, do primeiro nível, a parte de cima, até os níveis inferiores. No primeiro nível, olha lá, bem ao fundo, tem o quê? Uma cadeia de montanha. Porque, pessoal, a grande maioria dos rios, eles surgem em cadeias de montanhas, né? Recebem águas do derretimento da neve, né? As mudanças de estações, a neve derrete, né? Então, percebam que o rio nasce lá na cadeia de montanha, porque os rios correm de elevada altitude para o nível médio do mar, para baixa altitude, né? Então eles nascem nas partes de altitude mais elevada e desaguam no nível médio do mar. Esse é o sentido dos rios, certo? Aqui nós percebemos lá, os rios eles surgem lá nas montanhas,
certo? E tem o rio principal, ele corre em direção ao mar. Nesse percurso tem os rios secundários, ou os afluentes. Esses afluentes, eles podem surgir em mananciais, que está aqui à sua esquerda, o manancial. Ele pode surgir numa floresta, que está aqui à sua direita, na imagem. E o certo é que esses afluentes correm para o rio principal, e o rio principal ele deságua no oceano. Existem rios que desaguam também em lagoas, mas os rios, a grande maioria, desaguam nos oceanos. E essa imagem ele tenta frisar a ideia de bacia hidrográfica, um rio principal e seus afluentes. E aqui, trazendo para a nossa reflexão, que é sobre a hidrografia da Europa. Para falar sobre a hidrografia da Europa, nós temos que falar sobre os rios europeus, é falar de rios que correm em planícies. São rios que correm em planícies. São rios que correm em planícies e são rios extremamente aproveitados do ponto de vista econômico para o transporte de cargas, passageiros. Os rios europeus, eles são compostos por sistemas de hidrovias. O que é hidrovia? Pessoal, um conjunto de ruas e avenidas, estradas, é uma rodovia. Um conjunto de vias aéreas, porque os aviões eles não transitam em qualquer lugar, eles seguem vias específicas. Nós chamamos de aerovias. Um conjunto de rios adaptados para o transporte de cargas e pessoas, nós chamamos de hidrovias, hidroágua, vias, né, meio de transporte. Então, a Europa ela é toda cortada de hidrovias, rios adaptados, balizados, drenados, utilizados para o transporte de cargas e passageiros, mas também para a geração de energia. E esses rios banham importantes cidades, são muito importantes para a Europa. Olha que eu trago essa imagem é do rio Danúbio, de acordo com o site lá onde eu fui buscar, né? Percebam esse navio enorme, olha esse navio enorme. Para você trabalhar num navio enorme desse, né, para ter uma empresa, explorar um navio desse assim enorme, que cabe muita gente, tem que ter muito passageiro, né? Tem que ter muito transporte, tem que ter muita gente indo e vindo. E pode perceber que o rio, dá essa ideia de que o rio é enorme, tem um monte de porto e tem um monte de edifícios. Parece que os edifícios eles estão organizados em torno do rio para demonstrar a centralidade e a utilização dos rios no continente europeu. E o principal rio europeu, o mais badalado, o mais conhecido, o mais falado, não é o maior, mas todo mundo tem que conhecer dele, né? Dá até nome de pessoas aqui no Brasil. É o rio Danúbio. O rio Danúbio é o segundo mais longo da Europa. Não é o primeiro, é o segundo. O rio Danúbio ele é um rio muito antigo, explorado desde a antiguidade. Antigamente, os castelos e as fortalezas às suas margens protegiam grandes impérios. O rio Danúbio é uma importante rota de comércio e comunicação entre o centro e o sudoeste da Europa. Olha essa imagem que eu trago do rio Danúbio, assim, para frisar a importância econômica e histórica do rio Danúbio. Se você olhar lá no primeiro nível da imagem, tem uma fortaleza antiga, um antigo castelo medieval. As ruínas, né? Não está assim tão novo e tal, tá as ruínas lá em cima. Mas para você perceber a importância e o histórico aproveitamento desse rio para a Europa. O rio Danúbio, ele é um rio que nasce nas montanhas do oeste da Alemanha e segue por 2.850 quilômetros. Ele deságua no Mar Negro. O sentido do rio Danúbio é predominante oeste-leste. E ele passa por 9 países: Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Não é à toa que ele é conhecido como o Rio da Integração Europeia. Eu trago essa imagem que é ilustrativa, ela assim não tem escala, mas ela tenta retratar a nascente do rio Danúbio, lá nas montanhas do oeste da Alemanha, né, tá aqui à sua esquerda, está escrito Selva Negra, não é isso? E aí ele corre por todos esses países no sentido oeste-leste, até desaguar no Mar Negro. Ele está aí, essa linha vermelha é o percurso
do rio Danúbio. O rio Danúbio é tão explorado, pessoal, que você, hoje na Europa, você pode pegar um barco no Mar Negro e através de um sistema de eclusas e de canais, você chega até lá no Mar do Norte, que é esse mar que está ao norte aí, entre a Inglaterra e a Noruega e a Dinamarca. Outro rio muito importante para a Europa é o rio Volga. O rio Volga é o mais comprido da Europa. Ele corre por 3.740 quilômetros através da Rússia Ocidental. É um rio russo, corre em território da Rússia. Lá na Rússia, o folclore popular não diz o rio Volga. No folclore popular, o rio é chamado de Mãe Volga. E aí eu trago essa imagem, olha, percebam o rio Volga nessa imagem. O que essa imagem passa pra gente, né? Pessoal, e eu trago muita imagem, pessoal, por quê? Porque o nosso mundo hoje é cada vez mais audiovisual. Não é isso? É cada vez mais audiovisual. Olha as redes sociais, olha o nosso celular. Então, a gente tem que interpretar imagens hoje. Você tem que saber interpretar imagem. O que corre na internet, no WhatsApp, é um monte de meme. É imagem, você tem que saber ler e interpretar. Então, olhe para essa imagem do rio Volga. Qual é a ideia que ela lhe passa? É um rio pequeno ou é um rio grande, extraordinário? Qual é a importância? Olhem como as construções no entorno do rio Volga. Parece que elas todas estão organizadas em torno do rio Volga. Parece que elas se lançam para o rio Volga. Tudo isso é essa importância econômica do rio Volga. Não é à toa que o povo na Rússia diz que é Mãe Volga. Não é tio, não é primo, nem amigo. É Mãe Volga. Olha as pontes elevadas, pontes altas para facilitar o transporte marítimo. Certo? Então isso dá para a gente perceber a importância do rio Volga. E o rio Volga, pessoal, ele nasce nas colinas de Valdai, a noroeste de Moscou. Moscou é a capital da Rússia. Maior parte do curso do rio, ele corre de norte para o sul, maior parte. E ele deságua no Mar Cáspio. 60% das águas do rio Volga, pessoal, elas são resultado de neve derretida. Uma curiosidade, né, sobre o rio Volga. Nessa imagem ilustrativa, ela não tem escala, essa imagem ela traz o percurso do rio Volga. Ele nasce lá, tem escrito aí Meseta de Valdai, né? À esquerda, a oeste. Não é isso, pessoal? E aí você pode perceber aí nessa imagem o rio Volga. O percurso dele está em azul escuro. Ele nasce lá na Meseta de Valdai, está escrito aí em outra língua, né? Nas colinas de Valdai. E aí ele corre, predominantemente o curso dele é norte-sul, até desaguar no Mar Cáspio. Bem, pessoal, a Europa é o berço cultural da cultura ocidental e de muitas línguas faladas em todos os continentes. A Europa possui um relevo caracterizado pela presença de maciços antigos, planícies e cadeias de montanhas, ao lado de uma hidrografia com rios que correm em geral sobre planícies. Relevo e hidrografia profundamente alterados pela ação dos seres humanos e aproveitados economicamente. Bem, pessoal, chegamos ao final de nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!